Boa noite, queridos. Graça e paz. Nossos encontros têm se tornado diários e tem sido muito, muito bom. Não é? Hoje nós queremos começar com uma pergunta muito simples. Não é? Como ler a Bíblia? E a maioria dos cristãos dos nossos dias não tem uma resposta adequada para isso. Não é? E todos os outros que têm uma resposta adequada, é óbvio, terão que responder uma outra pergunta. É como fazer essa leitura de forma adequada. Então essa série de estudos que a gente vai fazer, ela está baseada numa afirmação audaciosa e, eu diria, final. A alegação é que os 66 livros contidos nas escrituras cristãs, ou seja, contidos na Bíblia, que foram escritos por dezenas de pessoas em séculos diferentes, separados por séculos, não é? Esses 66 livros eles estão unidos por um tema central. Eles estão unidos por um enredo único e um herói único, Jesus, o Messias. Nós sabemos, não é? É certo que 2/3 dessas escrituras foram dadas muito antes de Jesus nascer em Belém e nem mesmo o mencionam pelo nome. Não é? Esses documentos vêm em diferentes formas, em formas bem diversas. Narrativas históricas, não é? Códigos de leis, aforismos de sabedoria, não é? Discursos teológicos, poemas, cartas, visões simbólicas, né, cheia de simbolismo e muito mais, muito mais. Ainda assim, né, a gente quer mostrar que Jesus é a figura central na execução de Deus para a história humana, não é? Do propósito de Deus para a história humana, de maneira global, cósmica. A agenda divina que unifica tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Não é? Nós não devíamos ir à Bíblia nunca procurando outra coisa, não é? E é óbvio que tendo Cristo nós temos tudo para qualquer aspecto da vida e da história. E é por isso que nós não temos uma Bíblia para os jovens, para as senhoras, para os senhores, para os empresários, porque sempre que as pessoas dividem as coisas assim em grupos, eles são, é óbvio, temáticos, não é? Eles querem buscar na Bíblia não Cristo, mas algo que interesse a eles. E o interesse não é Cristo, mas a juventude. O interesse é a sua juventude, ou a sua velhice, ou a sua empresa, e definitivamente a Bíblia não é para essa busca. Né? Além disso, esse estudo propõe uma forma de ler a Escritura que, é óbvio, está enraizada na própria Escritura, que vai equipar você para apreciar mais plenamente como toda a Bíblia revela Cristo e a sua missão de resgate e de renovação de todas as coisas. Não é? Então, vocês podem ter várias reações à afirmação sobre a qual essa série não foi construída. Se você é um crente em Jesus, um seguidor de Jesus, pode ficar animado com a perspectiva de aprender mais sobre como sempre ler a Bíblia de forma que cada texto mostre mais da sua glória e graça, ou seja, mostre mais de Cristo. No entanto, você pode ter encontrado abordagens que conectam as diversas peças da Bíblia a Cristo de maneiras que parecem rebuscadas, pouco persuasivas, distorcendo textos de maneira que sugerem mais sobre a criatividade do intérprete do que sobre o significado e a mensagem que o Espírito Santo pretendia transmitir com o texto bíblico que você está lendo. Então, ligações implausíveis entre passagens longínquas da Bíblia, a pessoa e a missão de Cristo nos tornam, eu diria, justificadamente cautelosos, até mesmo suspeitos, não é? E eu compartilho suas preocupações.
mas nós vamos convidar, né, todo mundo a explorar uma maneira sólida de concentrar todas as Escrituras, especialmente o Velho Testamento, em toda a sua diversidade, a Cristo, a abordagem que a gente vai aplicar e é aplicada pelos autores inspirados do próprio Novo Testamento, não é? Visto que o Novo Testamento sempre olha para o Velho Testamento e nos mostra Cristo. E visto que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente pode e deve deixar a própria Bíblia nos ensinar como ler os seus livros, né? Os livros que constituem a palavra de Deus. E a gente vai aprender então com a Bíblia como ler a Bíblia. Essa é a ideia. Aprender com a Bíblia como nós devemos ler toda a Bíblia. Então, se você não é cristão, pode achar altamente duvidosa a afirmação de que muitos documentos produzidos por tantas pessoas em tantos lugares ao longo de tantos séculos poderiam ter o tipo de unidade que a gente está afirmando, né? Mas essa é apenas uma das muitas coisas sobre o cristianismo que você acha difícil de aceitar se você não é cristão. Talvez você questione se tudo no universo poderia ter sido criado por um Deus invisível, todo-poderoso e pessoal. Talvez você tenha problemas com a insistência da Bíblia de que o que está errado, né, nesse mundo pode ser atribuído no final ao fato de que nós e nossos ancestrais quebramos a lei moral de Deus. Se esses ensinos bíblicos te incomodam, você provavelmente recusa a insistência da Bíblia de que Jesus é a única maneira de encontrar paz com Deus, como está em João 14,6 ou Atos 4, 11 e 12. Então eu convido você a manter a mente aberta sobre todos esses aspectos do ensino da Bíblia e a considerar a possibilidade de que todos eles, incluindo a afirmação de que toda a história encontra unidade integral em Jesus de Nazaré, realmente se encaixam em uma visão coerente da realidade e experiência humana. Então, me deixe dar um passo adiante e desafiar você a comparar a sua própria maneira de dar sentido à vida com a perspectiva da Bíblia, que cativou milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo de milhares de anos. E então eu acredito que você vai descobrir que o diagnóstico bíblico da nossa condição humana e o remédio que ela prescreve, ou seja, a morte sacrificial de Jesus em nome de outros e sua ressurreição poderosa, são, eu diria, intelectualmente convincentes e pessoalmente totalmente transformadores. Então, nessa primeira abordagem do assunto, a gente vai pedir à Bíblia que responda a duas perguntas para nós. A primeira pergunta é: devemos esperar andar com Jesus por meio de sua palavra, isto é, ao longo de todo o período das Escrituras? A gente deve esperar andar com Cristo por toda a Escritura? E a segunda pergunta é se a gente deve... por que é importante esperarmos andar com Jesus por meio da sua palavra? Então, daqui a algum tempo, né, em outros dias, nós vamos examinar mais detalhadamente a segunda pergunta, porque é importante vincular todas as passagens da Bíblia a Jesus. Mas você tem todo o direito de esperar uma resposta preliminar para o porquê. Não é? Então, a pergunta logo que vem no início, antes de investir o teu tempo, né? O nosso tempo é precioso em tudo que a gente vai estudar. E felizmente a resposta à primeira pergunta por si só vai começar a nos ajudar já antes de começar a responder com a segunda resposta.
Por que devemos ler a Bíblia inteira, tanto o Antigo como o Novo Testamento, em conexão direta com Cristo? Porque foi assim que o próprio Jesus ensinou seus seguidores mais próximos a ler a Bíblia. Não é? Nós só estamos sendo guiados por Ele mesmo. Então, como você pode ver, a gente está usando a metáfora de fazer uma jornada de um ponto de origem até um ponto de destino para representar o processo pelo qual cristãos, leitores cuidadosos da Bíblia descobrem as rotas que o Espírito Santo de Deus embutiu nas Escrituras, que ele inspirou, não é? Para nos conduzir através de diversos terrenos diferentes da Bíblia em direção ao seu centro. A pessoa, a missão salvadora de Jesus, o Messias, o propósito de todas as coisas. Então essa analogia ela é sugerida em parte por uma ilustração dada por Charles Spurgeon, não é? Talvez um dos maiores pregadores da história da igreja, mas o grande pregador do século XIX, que fala a respeito disso, não é? E acaba nos dando um caminho. E também ecoa a maneira como a palavra de Deus evoca a peregrinação de 40 anos de Israel, do Egito até a Terra Prometida, como uma ilustração de toda a vida dos crentes neste mundo, como está em Hebreus 3 e 4. E imagens que John Bunyan transformou, não é, nas suas obras geniais, mas principalmente em um dos livros mais vendidos da história, O Progresso do Peregrino. E então a gente está sugerindo que aprender a traçar as linhas, a seguir os caminhos que ligam as pessoas, as passagens das Escrituras a Jesus no centro de tudo, isso é comparável à tarefa de um viajante de encontrar o caminho para um destino desejado. Às vezes, a navegação, né, entre aspas, é uma questão fácil de seguir, não é? É uma questão fácil de seguir, por exemplo, sinais de trânsito claros e inconfundíveis que a gente tem nas nossas rodovias. Em outras ocasiões, isso exige uma habilidade maior, uma habilidade de um explorador mais experiente para discernir a configuração do terreno onde ele está e identificar pontos de referência que sinalizam sutilmente os caminhos para o nosso destino, não é? E aqui, inicialmente, a gente se junta a um grupo de 3 viajantes. A gente quer fazer parte dessa caminhada de uma jornada de 11 quilômetros que vai da antiga Jerusalém até uma pequena cidade chamada Emaús. E a gente pode começar a escutar a conversa deles, não é? Que foi registrada em Lucas 24. E a gente vai ver que a resposta à nossa primeira pergunta deve ser sim. Com certeza devemos esperar ouvir cada texto das Escrituras como uma testemunha que nos aponta para Jesus Cristo. E uma resposta para a nossa segunda pergunta, por que isso é importante? É simplesmente porque foi assim que Jesus ensinou seus apóstolos a lerem a Bíblia. Então, enquanto a gente caminha ao lado de Cleófas e um colega que nós não sabemos o nome, né, 2 discípulos abatidos, desiludidos, tristes, e um estranho misterioso, enquanto o ouvimos conduzindo os outros 2 através de uma pesquisa das antigas Escrituras de Israel, a gente espera que você encontre seu coração da mesma maneira, você sinta, você experimente em seu coração a mesma coisa que eles experimentaram, o coração ardendo de esperança e de maravilha, de senso de maravilha, não é? Alunos preguiçosos de Jesus, eu diria, antes e depois, não é? Foi o que caracterizou muitas vezes
os discípulos. Então, antes de a gente sair de Jerusalém com Cleófas e o seu companheiro, e antes que o estranho se junte a ele, a gente deve dar um passo atrás para ter uma perspectiva, não é? Que é sempre importante, e considerar o contraste entre o que vemos e ouvimos nos discípulos de Jesus ao longo dos 4 evangelhos. Por um lado, e a maneira como eles se comportam no livro de Atos de uma maneira totalmente diferente após a ressurreição de Jesus dos mortos e a ascensão dele aos céus, não é? Então, antes, se a gente olhar o antes, entre aspas, dos apóstolos, a gente, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja em Éfeso que o mistério da vontade de Deus, de acordo com o seu propósito, foi apresentado em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, com o propósito de unir todas as coisas nele, as coisas nos céus e as coisas na terra, em Efésios 1, 9 e 10. E você não pode ficar ou ser muito mais claro do que isso. Ou seja, Deus tem um plano para a história. Esse plano encontra o seu clímax na plenitude dos tempos. E o seu foco unificador está em Cristo. Mas os evangelhos mostram que os discípulos de Jesus simplesmente não conseguiram entender o que ele repetidamente falou com eles e impressioná-los ao longo do seu ministério terreno com essa verdade estonteante, que todas as escrituras, os livros do Antigo Testamento, que foram dados centenas de anos antes dele nascer em Belém, são todos sobre um plano redentor de Deus que alcançou seu cumprimento na vida, na morte e ressurreição de Jesus, que é o Messias. Então, frequentemente, os seguidores de Cristo eles não podiam aceitar sua previsão sinistra de que o que estava à sua frente não era a vitória militar sobre o exército romano, pelo qual os israelitas finalmente, israelitas oprimidos, ansiavam, né? A vitória sobre os romanos, seguida por sua ascensão a um trono, uma coroa e uma adulação de seus súditos, adoradores. Em vez disso, ele previu sem rodeios que seria repudiado pelos líderes de Israel, seria torturado, entregue para sofrer uma execução vergonhosa, e depois que Simão Pedro confessou que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, não é? Jesus confirmou que Deus o havia dado, de que Deus o Pai havia dado a Pedro essa visão, essa verdade, né? Tinha revelado a ele essa verdade. Mas então ele passou a explicar sua missão messiânica, já que finalmente Pedro fez essa declaração. E ele começa a explicar a sua missão messiânica dizendo que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e principais sacerdotes e escribas, então ser morto e finalmente no terceiro dia ser ressuscitado. Pedro achou essa agenda totalmente absurda, não é? Impensável, e ele começou a corrigir Jesus, ao que Jesus repreendeu severamente o seu discípulo leal, mas completamente mal orientado, não é? Ser só leal ou sincero está longe de ser o suficiente, né? E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, você é um obstáculo para mim. Ou seja, alguém leal e sincero pode ser um obstáculo, né, que Satanás levanta. Então você é um obstáculo para mim, pois você não está pensando nas coisas de Deus. Você está pensando apenas nas coisas dos homens, como um homem natural. Mateus 16, 21 em diante. Então, vez após vez, o caminho de Jerusalém a caminho de Jerusalém com os discípulos, Jesus preparou seus amigos para o pior. Jesus falou nisso muitas vezes, reforçando sua
suas previsões das antigas escrituras de Israel. Então veja, nós estamos subindo a Jerusalém, Jesus diz, e tudo que está escrito sobre o Filho do Homem pelos profetas será cumprido. Porque ele vai ser entregue aos gentios, ele vai ser escarnecido, vergonhosamente maltratado e cuspido e envergonhado, e depois vão açoitá-lo e eles o matarão, e no terceiro dia ele se levantará dos mortos. Lucas 18:31. Você vê que o que Jesus diz é extremamente claro, não é, do que vai acontecer. Esses maus tratos cruéis foram preditos, ele está dizendo, em tudo o que está escrito pelos profetas. Isso é, nas escrituras do Antigo Testamento, no Velho Testamento. Mesmo assim, os discípulos de Jesus não entenderam nenhuma dessas coisas, não é, durante todo o tempo que eles andaram com Jesus. Então essa palavra foi escondida deles e eles não entenderam o que foi dito, como está em Lucas 18:34. Naqueles anos de discipulado, eles não cresceram muito, não é? Praticamente nada. Eles pareciam ter tantos problemas para aceitar a promessa de Jesus de que ele ressuscitaria dos mortos, quanto fizeram de suas terríveis previsões da sua morte horrível e violenta. Então, mesmo depois que o terceiro dia chegou e mensageiros celestiais enviados por Deus anunciaram às mulheres que Jesus havia ressuscitado, exatamente como Jesus tinha dito que faria, os apóstolos rejeitaram o relato das mulheres como um conto inútil. E eles não acreditaram nelas, não é? Ou nos relatos delas, em Lucas 24, de 1-11. E sua confusão e desespero, então, parecem totalmente incuráveis. E quando nós viramos a página de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando nós viramos a página dos 4 evangelhos para o livro de Atos, de repente parece que nós estamos no outro mundo. De repente a gente ouve Pedro e outros apóstolos conectando com confiança, ousadia, as escrituras do Velho Testamento aos sofrimentos de Cristo e sua resultante glória na ressurreição. Por 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos para dar a eles instruções intensivas. Foi um intensivão, né, sobre o reino de Deus. Em Atos 2:5, a gente pode ver isso. Então, ele ascendeu ao céu e, como resultado do ensino de Jesus, no intervalo de 10 dias, entre a ascensão de Jesus ao céu e o derramamento prometido do Espírito Santo em Pentecostes, né, como está em Lucas 24:49, Pedro se dirigiu aos reunidos, aos milhares reunidos, não é? Depois, primeiro ele se dirigiu ao grupo menor que estava esperando, aguardando a chegada do Espírito, falando com a autoridade de alguém que aprendeu a ler a Bíblia como ela deve ser lida. Então aquele Pedro que não entendeu durante todos aqueles anos, durante Mateus, Marcos, Lucas e João, de repente nós estamos, parece, num lugar totalmente diferente, respirando uma atmosfera diferente, porque ele consegue conectar todas as coisas. Ele diz assim: irmãos, era preciso cumprir a Escritura, que o Espírito Santo de antemão falou pela boca de Davi a respeito de Judas. Você vê que agora ele está vendo claramente o Velho Testamento falando sobre todas as coisas. Isso está em Atos 1:16. E ele continua a citar declarações dos Salmos. Pedro cita o Salmo 69:25. Pedro cita o Salmo 109:8, que descreviam a punição que cairia sobre um confidente próximo de Jesus que trairia o rei ungido de Deus. A deslealdade do traidor tinha de acontecer. Ela era necessária, como Lucas 24:26 diz. Por quê? Porque foi intencionalmente declarado por Deus, que revelou essa parte do seu plano divino ao prefigurá-lo em salmos antigos. Então, nas escrituras que
Simão Pedro tinha ouvido nas sinagogas por anos, por sua vida inteira. E mesmo no que ele ouviu durante aqueles 3 anos com Jesus, só agora, finalmente, ele estava começando a ver a forma de um plano maior. Um padrão no qual Deus havia tecido até mesmo a realidade séria de que o seu amado Messias seria maltratado não apenas por inimigos, mas por alguém próximo e querido a ele. Então, poucos dias depois, quando o Espírito de Deus desceu em revitalizante presença e poder, não é? Pedro novamente proclamou o cumprimento das promessas proféticas centenárias, né, seculares de Jesus o Cristo. Então Deus prometeu através do profeta Joel que nos últimos dias o Espírito Santo viria sobre homens e mulheres, abrindo suas bocas para, com ousadia, proclamarem a verdade, falar a palavra de Deus. E esses últimos dias já haviam chegado, quando Jesus derramou o Espírito do seu trono, à direita de Deus no céu, sobre o seu povo, né? E seu povo proclamou os feitos poderosos de Deus, como está em Atos 2, 16, 21 e 33. Então, ele começa a citar e interpretar, por exemplo, Joel 2, 28 e 32. Jesus é o santo cuja libertação da sepultura Davi previu e predisse, Pedro diz em Atos 2, 24 a 33. E ele começa a citar e explicar o Salmo 16, verso 8 até o 11. Um dia desse mesmo, pela manhã, nós estávamos estudando esse Salmo. E Jesus é o Senhor e Cristo, a quem o Senhor disse, Pedro diz, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Atos 2, de 33 a 36. Ele está citando o apóstolo Pedro e interpretando o Salmo 110, verso 1. E nós podemos ir quase capítulo a capítulo em Atos, e o mesmo retrato surgiria em cada sermão de Pedro e João. E no discurso, que talvez seja o maior sermão do livro de Atos, no discurso de Estevão, em Atos 7. E finalmente, no mais improvável pregador do evangelho, o perseguidor que se tornou propagador da fé, a águia do evangelho, né? Saulo, Paulo de Tarso. Então há uma diferença assustadora entre o antes e o depois para os apóstolos. E o que transformou os seguidores de Jesus de duvidosos, confusos, acovardados, intimidados, sem esperanças, derrotistas, em arautos confiantes, alegres, esperançosos, prontos a sofrer, prontos a morrer, que agora conseguiam ver o Velho Testamento como devia ser visto. Certamente o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste foi um fator decisivo. E no final do Evangelho de Lucas, Jesus predisse que a promessa do Pai, isso é, o Espírito renovador de vida de Deus, logo envolveria seus seguidores em um poder sem paralelo, em Lucas 24, 49. E a mesma promessa reaparece quando a gente abre o volume 2, de Lucas, que é Atos, os Atos dos Apóstolos. E diz, aguarde a promessa do Pai. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1, 4 e 8. Então, nós nunca podemos superestimar o desencadeamento do poder da nova criação que Jesus trouxe quando ele se sentou à direita do Pai e então celebrou sua entronização ao derramar o grande dom que ele havia prometido. Eu enviarei outro Consolador, o grande dom do Espírito Santo de Deus, nos pequenos e frágeis, amigos de Jerusalém, ou em Jerusalém. Então, observe que, no entanto, em Atos 1, de 15 a 22, antes que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, as observações de Pedro para a congregação que estava reunida já exibem uma nova confiança e esperança.
já exibem uma nova perspectiva sobre os sofrimentos de Jesus e uma nova visão sobre as antigas escrituras que Pedro e seus companheiros judeus tinham ouvido, sem dúvida, muitas vezes antes, mas que não surtia efeito lá durante aqueles anos. Pedro agora ecoou a afirmação de Jesus de que era necessário. A gente viu que quando Jesus disse que era necessário ir a Jerusalém, Pedro disse, não vá, e Jesus falou, apartai para trás de mim, Satanás. Mas agora você vê que Pedro ecoa a afirmação de Jesus de que era necessário que a Escritura se cumprisse. Mesmo aqueles textos perturbadores que retratavam o sofrimento do fiel servo de Deus, não é? E a traição de Judas e a morte de Jesus foram necessárias porque eram intrínsecas, não é? Eram intrínsecos ao plano de Deus para resgatar o povo que ele deu ao seu filho e com isso todo o universo que caiu com o homem. E Pedro agora sabia que esses eventos eram os elementos-chave daquele plano porque Deus os havia anunciado, às vezes abertamente, às vezes sutilmente, em cada parte das Escrituras do Antigo Testamento. Então, o que fez a diferença no antes e depois dos apóstolos, então, não foi apenas a concessão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas também uma nova maneira de ler a Bíblia. E quem ensinou Pedro a ler a Bíblia dessa maneira? Lucas nos mostrou a resposta no último capítulo do seu Evangelho. O próprio Cristo, o próprio Jesus. Não é? Jesus dirigiu, junto com eles, profundo ensino a respeito disso. Então agora a gente pode voltar para a estrada, naqueles 11 quilômetros que separam Jerusalém da pequena cidade de Emaús, para escutar o primeiro dos estudos bíblicos que, conforme relata Lucas, Jesus conduziu, pelo menos 2 que a gente saiba, né, que estão relatados, no mesmo dia em que ressuscitou dos mortos. Então, você deve se lembrar do pano de fundo. Era o terceiro dia após a execução brutal e sangrenta de Jesus na crucificação. E então algumas mulheres foram ao túmulo no qual seu corpo havia sido colocado às pressas antes que o sábado caísse ao pôr do sol 2 dias antes, na esperança de expressar o seu amor e tristeza, preparando o seu corpo para um enterro de forma mais adequada, já que tinha sido feito de uma maneira apressada. E no túmulo, agora vazio, elas viram anjos que anunciaram que Jesus havia ressuscitado, como ele havia dito, como ele havia predito. E essas mulheres, elas imediatamente levaram as palavras que elas ouviram dos anjos aos apóstolos, em Lucas 24, a partir do verso 1. E eles, ouvindo o relatório das mulheres, mas sem acreditar nesse relatório, nesse testemunho, Cleófas e o colega partiram para Emaús. Eles não ficaram maravilhados, eles continuaram exatamente como eles estavam, ouviram o relato das mulheres e eles partiram para Emaús. Eles estavam discutindo os acontecimentos dolorosos da semana anterior, como se as mulheres não tivessem dito nada para eles. E Jesus recebeu então uma recepção real ao entrar na cidade de Davi apenas uma semana antes da sua morte, mas naquela semana tudo mudou e ele foi repudiado pelo seu povo e seus líderes e executado pelas autoridades romanas. Enquanto eles estão conversando sobre essas coisas, um estranho juntou-se a eles na estrada, um estranho para eles, não para nós, leitores, porque o tempo todo nós sabemos quem é, né? Porque Lucas o identifica como Jesus, mas observa que seus olhos, ou seja, dos 2 discípulos, foram impedidos de reconhecê-lo, em Lucas 24, 16. Quando ele perguntou o que eles estavam conversando e o que eles estavam discutindo, eles despejaram o quê?
desilusão, confusão, tristeza. Então, o estranho, né? O estranho que nós sabemos quem é, que parecia tão ignorante dos eventos recentes, respondeu a eles assim: ó tolos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. Versos 25 e 26. Então nós poderíamos esperar que uma repreensão tão abrupta de um estranho, chamando as pessoas de tolas, não é? Irrompesse em pessoas ofendidas, interrompesse a conversa, mas o estranho misterioso continuou falando, apesar de ter começado dessa maneira brusca, né? Chamando eles de tolos. E começando por Moisés, a Bíblia diz que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, escreveu os primeiros livros da Bíblia, né? Começando por Moisés, ou seja, pelo primeiro livro da Bíblia, e todos os profetas. Ele, Jesus, naquela caminhada, interpretou para eles em todas as escrituras as coisas a seu respeito. É o que Lucas diz no verso 27. Então Jesus traçou seu desânimo com o sofrimento do seu mestre, sua dúvida sobre sua ressurreição, para a incredulidade em relutância tola e preguiçosa em confiar no que Deus havia falado. Vocês estão deprimidos, tristes, sem confiança, porque vocês não acreditam na Bíblia de verdade. Não. Vocês não acreditam no que Deus falou. Essa ainda é a verdade hoje, quando cristãos estão desanimados, tristes, deprimidos e não conseguem encontrar algo diferente. Não é? Jesus está dizendo, é a relação, a relutância tola de vocês e preguiçosa em confiar no que Deus havia falado por meio dos antigos profetas de Israel, a razão de toda essa tristeza, desânimo, enfim. As antigas escrituras dadas por meio de Moisés e os antigos profetas, o que é o nosso Antigo Testamento, mostraram que Deus havia planejado o tempo todo para que o Messias sofresse uma morte humilhante e violenta, mas depois entraria em sua glória. E uma reversão que seria explicada de forma mais completa na narrativa de Lucas, de um segundo estudo bíblico, mais tarde, naquela noite, vai acontecer. Então a explicação das Escrituras pelo viajante, que não foi reconhecido, de alguma maneira incendiou o coração deles. O coração deles, ele sentiu o coração aquecido de esperança, de alegria. E então eles, enquanto estavam nesse processo, eles chegaram a Emaús e Cleófas e seu companheiro convenceram o estranho a se juntar a eles para jantar. E de repente esse estranho assumiu o papel de anfitrião do jantar, não é? O que não era comum, partindo o pão, exatamente como ele havia feito apenas algumas noites antes, na Santa Ceia, na noite em que ele foi preso. E de repente, quando ele fez isso, exatamente como 3 dias antes, eles de repente reconheceram Jesus. E quando eles reconheceram Jesus, ele desapareceu. E era de noite, mas eles retornaram imediatamente a Jerusalém, onde eles descobriram que o Senhor Jesus também ressuscitado já havia aparecido a Simão Pedro, como ele havia aparecido a eles. Então, no meio desse grupo maior de discípulos, de repente Jesus apareceu novamente. E Jesus demonstrou a realidade física do seu corpo ressuscitado e deu uma exposição ainda mais completa do que tinha dado no caminho de Emaús, tanto da amplitude dos livros do Antigo Testamento que anunciam sua obra salvadora, quanto das especificidades da sua obra. A missão, né, revelada nas antigas escrituras. E ele disse, tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deve ser cumprido. Então ele abriu, a Bíblia diz, ele abriu suas mentes para entender as escrituras. E disse
a eles: assim está escrito que o Cristo deve sofrer e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, e que o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser proclamados em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eis que eu estou enviando a promessa do meu Pai sobre vocês. Mas fiquem na cidade, não é, até que vocês sejam revestidos com poder do alto. Nesse mesmo capítulo, né, Lucas 24, 44 a 49. Então você vê que naquele dia houve esses 2 estudos longos com Jesus. Porque esses relatos quase consecutivos da exposição das Escrituras pelo Senhor ressuscitado nos ensinam sobre o Antigo Testamento e como nós devemos interpretá-lo. Ao refletir sobre a conversa registrada aqui em Lucas 24, várias verdades emergem para nós. O momento e a localização dessas conversas mostram a importância de Jesus nos ensinar como interpretar e como ler as Escrituras. Dos escritores dos 4 evangelhos canônicos, apenas o autor do 3º evangelho, a quem a tradição primitiva identifica como o médico Lucas, passou a contar a história das palavras e atos de Jesus por meio de seus apóstolos e sua igreja, após sua ascensão ao céu. Então a gente podia dizer que o 2º volume de Lucas é conhecido por nós como Atos dos Apóstolos, né? Então os eventos narrados em Lucas 24, eles constituem a dobradiça, né? Como a dobradiça de uma porta, eles constituem a dobradiça, a transição crucial e o ponto de virada entre o ministério de Jesus por meio da sua presença pessoal na terra, do qual o Evangelho de Lucas testemunha, e agora o ministério de Jesus do céu, da direita do Pai, por meio da presença do seu Espírito Santo na igreja, descrito no livro de Atos. Essas aparições da ressurreição e o ensino que Jesus oferece nelas são o clímax de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que ele foi assunto, né, ao céu, como Lucas resume para nós em Atos 1, 1 e 2. E ao mesmo tempo, esses estudos bíblicos pós-ressurreição, esses estudos bíblicos que Jesus deu depois da ressurreição, abrindo a mente deles para entender, e pós-ressurreição e pré-ascensão, né, mostram a fonte da pregação transformadora de vida dos apóstolos que a gente começa a ouvir de repente no livro de Atos. Em Atos 1:3, a gente lê que Jesus apareceu a seus apóstolos durante 40 dias para prepará-los para a sua missão como testemunhas. Ou seja, ali em Lucas 24 a gente só viu os 2 primeiros estudos, não é? Os 2 primeiros estudos sempre mostrando tudo o que as Escrituras, o Velho Testamento, começando por Moisés, falava a respeito dele. Então, ele começou a prepará-los naqueles dias todos que ele ficou aqui entre a sua ressurreição e a sua ascensão, falando sobre o reino de Deus, falando sobre o reino de Deus, o propósito de Deus. Essa é a abreviatura de Lucas para esses resumos mais longos das instruções de Jesus, que são registrados no último capítulo do seu evangelho, do Evangelho de Lucas. Ou seja, em outras palavras, a instrução de Jesus na interpretação bíblica, fornecida ao longo daquele período intensivo de 40 dias, preparou o cenário para a pregação de Cristo pelos apóstolos, não é? A partir do Antigo Testamento, como a gente já encontra nas primeiras páginas do livro de Atos, por exemplo, Pedro pregando e ligando o Velho Testamento diretamente a Cristo, não é? Usando os salmos, os profetas, e Jesus conectou todo o reino do Antigo Testamento à sua missão redentora.
E para avaliar esse ponto, a gente precisa entender que a ordem dos livros do Antigo Testamento, conforme são encontradas nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento, difere um pouco da ordem a que nós estamos acostumados em nossas versões, não é? Em português. A nossa estruturação do Antigo Testamento, ela é derivada da Septuaginta, a antiga tradução grega das escrituras do hebraico para o grego. E em nossas traduções, então, nós temos 4 divisões. O Pentateuco, que é Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 livros de Moisés. E depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, não é? Esdras, Neemias e Esther. E depois a gente tem os livros poéticos, não é? Que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí, em 4º lugar, nós temos os profetas, Isaías até Malaquias. Mas no cânon hebraico, não é? As escrituras estão agrupadas em 3 seções, e não como estão agrupadas. Como eu disse, a maneira que a Bíblia que a gente usa ela está seguindo a Septuaginta, não é? E não como o cânon hebraico original está organizado. Então lá, a primeira é a Torá, que quer dizer lei ou instrução, que é Gênesis até Deuteronômio, os livros de Moisés. Depois vem os profetas, que incluem 2 subdivisões. A primeira é os antigos profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E B, os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. E em 3º lugar vem os escritos, como é chamado, Salmos, Jó, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E alguns livros históricos, como Ruth, Esther, Esdras, Neemias, Crônicas, e alguns que nós categorizamos como proféticos, como Daniel e Lamentações, vem nessa terceira seção. Então, tendo em mente a maneira como os judeus do 1º século, os apóstolos, né, os discípulos ali, e mais tarde viam as subdivisões das escrituras hebraicas, a gente pode olhar novamente para as partes do Antigo Testamento que Jesus usou para ensinar os 2 discípulos no caminho de Emaús e depois o grupo maior dos seus seguidores mais tarde em Jerusalém. Então, para os 2, a gente lê que Jesus expôs de Moisés a todos os profetas as coisas a respeito de si mesmo, que é o que Lucas 24, 27 diz. Assim, ele os levou através de passagens no Pentateuco, nos quais Moisés falou sobre a criação e a queda, o pecado humano e o dilúvio, Abraão e outros patriarcas, e o êxodo do Egito, a peregrinação pelo deserto, os mandamentos relativos à santidade e justiça, o santuário e seus sacrifícios, né, o tabernáculo, e assim por diante. E Jesus também ele abriu para eles passagens que falavam de si mesmo em todos os profetas. Para a mente judaica, os profetas incluiriam não apenas os sermões e predições de profetas como Isaías, Ezequiel e Oséias, como nós pensamos, né? Mas também a história da aliança da vida de Israel na terra de Deus, que é narrada onde? Nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Né? Então, embora não saibamos quais passagens específicas Jesus expôs, o resumo de Lucas sugere que ele pode ter esboçado para eles, para aqueles 2 discípulos em Emaús, como toda a história de Israel, como a criação do universo, o dilúvio, os patriarcas, Moisés, o êxodo, a doação da lei no Sinai, a peregrinação pelo deserto, a conquista de Canaã, anos caóticos dos juízes, a monarquia sob Saul e Davi e Salomão, e subsequente a fratura do reino, né? O exílio e o retorno do exílio,
continha vislumbres, anseios pela chegada do Rei Perfeito, o Redentor, né, o resgatador final, o Israel fiel, o Israel que mantém a aliança. Não é? Então, Jesus passou para os últimos profetas, depois como Jeremias, Joel, Miqueias e Malaquias, que expressam o quê? Expressam a promessa de Deus de que traria a salvação até mesmo para o Israel infiel, oferecendo perfis e previsões cada vez mais específicos do Salvador vindouro, o Redentor, o Emanuel, o servo sofredor, não é, do Senhor, o filho de Davi, o renovo que fará uma nova aliança entre Deus e o povo rebelde, o Senhor que substituirá o coração de pedra do seu povo e dará um coração de carne através do seu espírito vivificante. O próprio Deus de Israel vir ao seu templo como o fogo do refinador, precedido pelo mensageiro que prepara o caminho para o Senhor, e assim por diante. Falar sem parar, né? Seca a garganta. Mais tarde, para o grupo, né? Isso que a gente viu era com os dois no caminho de Emaús. Mais tarde, para o grupo maior, que incluía seus apóstolos e outros seguidores, Jesus explicou a lei de Moisés e os profetas e os salmos. É o que está escrito em Lucas 24, 44. Então, novamente, nós devemos pensar em nosso Pentateuco, não é? Lei de Moisés e nos livros históricos e profetas, não é? Mas agora aparece uma terceira seção. Aparece os Salmos, o livro dos Salmos, os 150 poemas de louvor, ações de graças, lamento e instrução, composto por Davi e outros para o uso na adoração de Israel. Então, é o primeiro livro dos escritos, a terceira divisão do cânon hebraico do Antigo Testamento. Então, provavelmente é mencionado aqui no resumo de Lucas para indicar que toda essa seção das Escrituras, ou seja, outros livros sapienciais, né, narrativas históricas, etc., foi incluído no currículo que Jesus usou naquela noite. Não é? Ele incluiu mais isso no currículo. Em outras palavras, o resumo de Lucas é uma abreviatura para todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, não é? Como a gente pode chamar. E Jesus mostrou como várias dimensões da sua missão redentora foram previstas e prefiguradas no Antigo Testamento. E para os discípulos abatidos no caminho para Emaús, Jesus disse que a Escritura mostra que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e então entrasse em sua glória, né? Em 24, 26, né, de Lucas. Alguns anos depois, o apóstolo Pedro ele vai usar as mesmas duas categorias para resumir o que o Espírito de Cristo predisse por meio dos profetas no Antigo Testamento. Ele diz os sofrimentos de Cristo e as glórias subsequentes. 1 Pedro 1:11. Então, dentro dessas duas categorias bastante gerais, né, sofrimento seguido de glória, estão muitos temas e eventos mais específicos na vida e missão salvadora de Cristo, da qual as Escrituras antigas testificam. Então Lucas mostra que Jesus ele expôs muitos desses detalhes quando ele apareceu aos apóstolos e aos outros em Jerusalém, em Lucas 24, a partir do 44. E ele mostrou a eles que está escrito na palavra de Deus. As Escrituras dadas por meio de Moisés, os profetas e os outros autores inspirados. Que o Cristo sofresse, que ele ressuscitaria dos mortos no terceiro dia, que o arrependimento e o perdão sejam proclamados em seu nome, que essa proclamação não fosse apenas para Israel, mas para todas as nações, e que a missão dos pregadores começaria em Jerusalém.
Então, na verdade, há um bom motivo para adicionar pelo menos mais 2 itens a essa lista. Que os apóstolos seriam testemunhas testificando da verdade de Cristo, né, obras e palavras, e que os apóstolos seriam revestidos do poder do alto em cumprimento à promessa que o Pai havia feito. Então, o derramamento prometido do Espírito de Deus, como nós vimos. Na profecia de Isaías, o Senhor chamou seu povo para ser sua testemunha, testificando que só Ele é Deus e Salvador. Isaías 43, de 9 a 12, e depois Isaías 44, de 6 a 8. E Ele prometeu derramar seu Espírito para capacitá-los para essa grande tarefa, em Isaías 44, 3 a 5. Então, o livro de Atos mostra essas 2 promessas proféticas chegando ao cumprimento na descida do Espírito Santo no Pentecostes, e é óbvio, imediatamente, a ousadia resultante dos apóstolos como testemunhas da ressurreição de Jesus, como a gente vai ver em Atos 1, 4, 8, Atos 2, de 1 a 11, e 32, 33, depois 3, 15, 5, 30 a 32, você vai ver essa proclamação, essa ousadia, essa compreensão bíblica de uma maneira incrível, não é? A partir deles, que pouco tempo antes estavam numa situação exatamente oposta. Então isso nos mostra que caminhar com Jesus através do terreno variado da palavra de Cristo e as diversas épocas da história redentora de Deus não é tocar um instrumento, né, como uma guitarra ou um violão de uma corda. Não é? Com certeza, a cruz e a ressurreição de Jesus ocupam o centro do verdadeiro drama histórico, da grande e cara aventura de resgate de Deus, do povo que Ele deu a Cristo na eternidade. Mas assim como Jesus viajou por toda a extensão da Bíblia, né, lei, profetas, escritos, como é a Bíblia hebraica, para mostrar a seus amigos a revelação de sua pessoa, a sua missão salvadora, ele mostrou a eles a plenitude das bênçãos também que fluiriam da sua morte sacrificial e o triunfo da sua ressurreição. Então, os efeitos, eu diria, multidimensionais de sua realização da redenção são refletidos nas escrituras hebraicas, não é? E somos rebeldes e culpados, necessitando de arrependimento e perdão, não é? É a revelação. Ambos são encontrados em nome de Cristo, por meio da fé nele. E a raça humana é um lindo arco-íris de muitas nacionalidades e grupos étnicos, mas nosso orgulho pecaminoso e suspeita transforma essa diversidade em um terreno fértil para a divisão e conflito, né? Que é o que caracteriza a humanidade. E as Escrituras de Israel prevêem o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abraão de trazer bênção e unidade a todas as famílias da terra, em Gênesis 12, verso 3, em uma reconciliação gloriosa efetuada em Cristo. E por meio de Isaías, o Senhor alistou seu povo como suas testemunhas, mas eles e todos nós sofrem de uma cegueira e surdez espiritual, como o profeta Isaías 42, 18 a 20 diz. Mesmo assim, Jesus mostrou que as Escrituras anteciparam um novo grupo de testemunhas, renovado e capacitado pelo Espírito, prometido por Deus, o Pai. E quando nós lemos a Bíblia pelas lentes de Jesus Cristo, nós começamos a vislumbrar uma demonstração surpreendente de sabedoria, misericórdia e poder. E nós vemos como a multiforme graça de Deus se manifesta. Como a gente pode ver em 1 Pedro 4,10, Efésios 3,10, se manifesta e irradia em todas as direções, a partir do amado Filho de Deus eterno, que se tornou o Filho encarnado e
e bem-aventurado, não é? Que foi rejeitado como maldição, tendo essa bênção alcançado todos aqueles que o Pai deu a ele à medida que eles vão sendo chamados, e ele estando agora à direita do Pai e governando na glória como filho exaltado e que habita com o seu povo através do Espírito Santo. Então, os estudos bíblicos com Jesus antes da sua morte não tiveram o impacto, não é, que tiveram depois. Pelo fato de a abordagem de Jesus ao Velho Testamento, em Lucas 24, parecer tão estranha para os seguidores, nós podemos ser tentados a pensar que essas conversas foram exceções à regra, anomalias na maneira como Jesus havia interpretado a Bíblia anteriormente, naqueles 3 anos. Mas quando a gente olha a realidade, ela é totalmente oposta. Na verdade, a gente, ao examinar o ensino de Jesus no início do seu ministério, a gente vê que os estudos bíblicos resumidos em Lucas 24 não são exceções, não é? São a regra. Os 4 evangelhos fornecem ampla evidência de que, ao longo do seu ministério na terra, Jesus viu e ensinou todo o tempo o Antigo Testamento apontando para si mesmo, antecipando e prometendo sua vinda como o tão esperado Redentor do povo de Deus. Em outras palavras, mesmo antes da sua morte, da sua ressurreição, Jesus ensinou as pessoas a ler a Escritura em conexão com ele e sua missão messiânica. Por exemplo, em João 5, de 46 a 47, ele disse aos especialistas na lei de Moisés e na tradição honrosa, ele diz assim: se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se vocês não acreditam em seus escritos, como vocês vão acreditar em minhas palavras? É de uma clareza absoluta, não é? Então, considere a escritura com a qual Jesus concluiu o seu anúncio de que os líderes de Israel eram como fazendeiros malvados, né? Conspirando para se livrar dele, o amado filho do dono da vinha, que é Israel. Jesus está fazendo uma alusão direta a Isaías capítulo 5. A Bíblia diz que ele olhou diretamente para eles e disse: o que então é isso que está escrito? E ele vai mencionar a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Lucas 20, 17. Aqui ele está citando o quê? O Salmo 118, 22. Uma declaração que, como mostra o seu contexto lá no Salmo, não se trata de avaliar os materiais de construção, mas sim da seleção e exaltação do Senhor, do seu justo campeão, né? Do campeão da salvação, aquele que vem em nome do Senhor. É o que o Salmo 118, 26 diz. Assim como Davi, não é, o ungido, fizera contra Filisteu, não é? O que tinha sido ungido por Deus em 1 Samuel 17, 45, esse salmo ele foi repetido pelas multidões que receberam Jesus em Jerusalém poucos dias antes, não é? Em Lucas 19, 38. Embora tenha sido Jesus que chamou a atenção para seu motivo de rejeição pelos especialistas, né, e líderes de Israel. E mais tarde, naquela mesma semana, aqueles dias agitados, Jesus iria jantar em uma última ceia com os discípulos mais próximos, né, depois de anunciar sobriamente que eles o abandonariam e que alguém entre eles o negaria repetidamente naquela mesma noite. Ele assegurou a eles que seu fracasso e seu sofrimento, não é, faziam parte do plano do Pai. O fracasso deles e o sofrimento de Cristo, revelado em sua palavra. E ele cita então Isaías 53, 12, e ele diz: digo-vos que essa escritura se cumpre em mim, e com os transgressores foi contado, pois o que está escrito sobre mim tem o seu cumprimento. Lucas 22, 37.
a essas e outras passagens em que Jesus cita explicitamente passagem do Antigo Testamento que estavam se cumprindo em sua missão. A gente podia adicionar os quase incontáveis ecos e alusões aos textos e temas do Antigo Testamento que se repetem continuamente na descrição de Jesus, de si mesmo e da sua missão. Ele diz assim, por exemplo, destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei, em João 2,19. Ele está se referindo ao santuário que era o centro da oração, da adoração em Israel. Ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu ou do Pai, não é? Em João 6,35. Ele está aludindo que há o maná que sustentou Israel no deserto, em Êxodo 16,4, no Salmo 74,24. Ele está dizendo, o maná, então, era sobre mim. Ele ensina claramente ali. Ele diz, eu sou a luz do mundo, melhor do que aquela coluna de fogo que iluminou Israel no acampamento, no deserto, em João 8,12. Porque ele estava aludindo à coluna de fogo iluminadora que estava sendo lembrada naquele instante na festa dos tabernáculos, quando um grande candelabro era aceso para lembrar a coluna de fogo, não é? E quando a luz foi apagada no final da festa, Jesus se levantou e disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a nuvem que estava lá, não é? João 7,2, olhando para Êxodo 14, 19, 20 e 40, 38. Ele diz, eu sou o bom pastor, em João 10, 11. Ele está aludindo que a Ezequiel 34. Então a gente podia continuar, a lista poderia continuar indefinidamente e a gente vai explorar um pouco disso e de outras passagens nas quais Jesus e os autores inspirados do Novo Testamento mostraram as muitas maneiras pelas quais o Velho Testamento apontava para Cristo. Então, como nós podemos aprender isso, aprender a ler a Bíblia com Jesus, sempre sobre Jesus? Você não tem uma certa inveja, entre aspas, né, de Cleófas e do seu companheiro de viagem naqueles 11 quilômetros até Emaús, ou de Pedro e André, e Tiago e João e Tadeu e todo o resto ali, né? Você não gostaria de ter ouvido as exposições da Bíblia do próprio Jesus na estrada ou então no cenáculo? A quais textos do Antigo Testamento ele levantou naquele dia para os ouvintes? Você não gostaria de saber como ele traçou as rotas certas, traçou as linhas corretas para conectar aquelas antigas escrituras consigo mesmo, como o grande cumpridor, e com os eventos atuais que eles estavam experimentando e que ainda iam experimentar nas próximas semanas, meses e anos? Então, se ao menos o esboço, não é, daquelas palestras, não é, de Mateus, daquela noite de Páscoa e dos 40 dias que se seguiram tivesse sobrevivido, para que nós pudéssemos ver as passagens em Moisés, os profetas e os salmos para as quais Jesus lhes deu, não é, a chave interpretativa para desvendar seu significado, ele mesmo. Ia ser incrível, a gente pensa, né? Então, novamente, mesmo sem transcrições, sem gravações de áudio, né? Os apóstolos não tinham smartphones, enfim. Nós talvez tenhamos acesso a esses estudos históricos nas Escrituras que Jesus conduziu. Então, afinal, como vislumbramos anteriormente e veremos mais detalhadamente em outras vezes, não é? Quando a gente voltar, por exemplo, aos sermões de Pedro e outros no livro de Atos, exibem não apenas uma nova confiança que está substituindo o desânimo, o medo, mas também uma nova compreensão das Escrituras e do plano redentor de Deus revelado na palavra.
Não é, deixa eu ver a hora aqui, não é muito exagero inferir que entre os textos que Jesus interpretou ao longo dos 40 dias, entre sua ressurreição e sua ascensão, estavam aqueles aos quais os pregadores apostólicos se voltaram ao darem testemunho dos fatos e do significado da sua morte, não é? Por exemplo, Joel 2, Salmo 16, Salmo 110, no dia de Pentecostes, em Atos 2, que Pedro menciona, Isaías 52 e 53, Deuteronômio 18, Gênesis 12, no pórtico de Salomão, em Atos 3, e assim por diante. Além disso, o mesmo Espírito de Cristo que predisse os sofrimentos de Cristo por meio dos profetas no Antigo Testamento, como Pedro diz em 1 Pedro 1,11, mais tarde inspirou os autores apostólicos do Novo Testamento, como 1 Coríntios 2, 10, 13, 2 Coríntios 3, 5 a 11, ou 1 Tessalonicenses 1, 5, 2, 13. Então nós temos motivos para ler todo o Novo Testamento como o comentário dado a nós por Jesus, nosso Senhor ressuscitado, para nos ajudar a compreender a mensagem do Antigo Testamento conforme essa mensagem, o Antigo Testamento, nos leva até a Cristo. Então, antes de deixarmos Lucas 24, a gente deve ainda aprender 2 lições de Jesus sobre como sintonizar nossos corações para ouvir nas antigas escrituras dadas a Israel o testemunho do Espírito Santo sobre a vinda do Salvador. 2 aparições da palavra abrir nos versículos 32 e 45 mostram o que nós precisamos de Jesus, o quão completamente, se quisermos crescer em nossa sensibilidade de como a Bíblia, em toda a sua variedade, continua nos apontando de incontáveis ângulos para o seu único herói. Não importa se nós somos jovens, adultos, velhos, solteiros, casados, a Bíblia está sempre nos apontando de incontáveis ângulos para o seu único herói. Nós precisamos que Jesus abra nossas mentes e corações e precisamos dele para abrir também as Escrituras. Precisamos de Jesus para abrir nossas mentes e corações. Isso deve estar continuamente nos fazendo entender como nós não podemos desassociar o estudo sério da palavra de Deus da oração, do comprometimento de uma vida de oração. Então, voltando à estrada para Emaús, a gente vai ouvir novamente com atenção a resposta, eu diria, abrupta de Jesus à confusão de coração triste, partido daqueles seus 2 companheiros de viagem. Ele disse: ó tolos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas falaram, né? Verso 25 de Lucas 24. Então, sua reação às esperanças frustradas e ao comportamento abatido deles parece insensível, na melhor das hipóteses, né? E rude na pior. Porque a gente sempre acha que quem está triste merece não ouvir ó tolos, ó insensatos, ó ignorantes, não é? Mas Jesus não estava saindo do seu caminho para simplesmente ser ofensivo ou insultuoso quando chamou esses homens de tolos e de coração lento para crer na palavra de Deus por meio dos seus profetas. Em vez disso, por esses rótulos tão cortantes, não é? Jesus estava mostrando a eles e a nós que descobrir o vínculo de cada passagem com o ponto focal da Escritura, que é Cristo, não é apenas uma questão de aprender uma técnica, de dominar princípios e práticas que produzem um resultado desejado. Seja qual for a condição espiritual do intérprete que processa o texto bíblico. Não. Sabe? A repreensão de Jesus implicava que, quando deixamos de ver como toda a Bíblia encontra sua unidade
integradora em Cristo no centro, parte do nosso problema, não o problema todo, como a gente vai ver depois, mas parte dele é que nossos corações estão lentos, incrédulos. Não é? Pode ser que estejamos chegando às nossas Bíblias com a expectativa de que tudo entre as capas seja dado a nós por nosso amoroso Criador e Redentor para atrair nossos corações mais firmemente a si mesmo, em confiança humilde, arrependimento, amor grato. Pode ser que as circunstâncias façam com que você se aproxime da Bíblia não com esse espírito, mas com o coração lento, com outros propósitos. Pode ser que as circunstâncias desastrosas ao nosso redor pareçam maiores em nossa mente do que as promessas seguras que Deus falou em sua palavra. E isso é um impedimento, porque é óbvio você não está desfrutando da confiança em Deus ao ir à palavra de Deus. Ou você não está indo lá buscar o que devia estar indo buscar, ou as circunstâncias são mais reais para você do que a palavra de Deus, como certamente era para aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, como aconteceu na vida de Cleófas e seu companheiro. Pode ser que sejamos repelidos pelo caminho que as Escrituras traçam para o Messias. Primeiro, o sofrimento. Nós queremos resolver nossos problemas. Nós não queremos ouvir que todos os nossos sofrimentos fazem parte do que Deus quer. Não é? Então a gente pode estar rejeitando o caminho que Deus quer para produzir em nós aquilo que glorifica, manifesta o poder de Cristo, ao implantar em nós o quê? A semelhança contínua de um grau de outro para de um grau de glória para outro com Cristo. Primeiro sofrimento, depois glória e alegria. E para aqueles que seguem o Messias, né, como Atos 14, 22, 2 Coríntios 4, né, 4, 17. Como Simão Pedro considerou esse caminho impensável e intolerável, lá em Mateus 16, disse, não, isso não pode ser o que Deus quer. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, querendo um caminho mais fácil, e não um caminho onde a gente vai ver mais de Cristo, nosso coração se torna lento para isso, para vermos. Quando temos dificuldade em ver como toda a Bíblia se concentra em Cristo, é porque talvez nós estejamos muito concentrados em nós mesmos, né? Quando a gente tem essa dificuldade, o problema pode muito bem não estar na Bíblia ou em nossas estratégias de estudo, mas simplesmente em nós. Não é? Ser um problema em nossos corações, em nossas mentes, em nossa alma. Então Jesus vinha dizendo a seus discípulos por semanas, meses, o que aconteceria quando eles chegassem a Jerusalém. Ele não apenas os havia preparado para as más notícias, sua rejeição, execução horrível, mas também lhe contou as boas novas da ressurreição, da vitória. No entanto, quando o que Jesus disse a eles que aconteceria realmente aconteceu, eles primeiro ficaram arrasados por sua morte e depois eles duvidaram de todo o resto da ressurreição. Ou seja, Jesus tinha dito que ia morrer. Eles podiam pensar, se ele disse que ia morrer e morreu, então ele vai ressuscitar, porque ele também disse. Mas não. A tristeza, sua morte, fez eles duvidarem da ressurreição. Esses homens não estavam no mesmo estado espiritual de rebelião total que os líderes judeus estavam, né? Que Jesus confrontou, por exemplo, em João 5. Esses líderes, apesar de se gabarem de serem herdeiros e defensores de Moisés, resistiram a Jesus com unhas e dentes, porque nunca realmente acreditaram em Moisés e suas profecias sobre o Messias. Em contraste, em Lucas 24, nós estamos lendo sobre os amigos e seguidores de Jesus, não seus inimigos. No entanto, esses crentes fracos mereciam a repreensão, serem chamados de tolos, lentos. E nós também
quando não confiamos profundamente no que Deus disse em sua palavra. Não é? Quando nós achamos que o que Jesus disse, a minha paz vos dou, para que a minha alegria esteja em vós. Qualquer dúvida sobre as palavras de Jesus é exatamente o que os discípulos fizeram. Não crendo profundamente o suficiente para que a fé transforme nossos sentimentos e percepções sobre as circunstâncias visíveis ao nosso redor. Eles não tiveram fé para que a palavra transformasse as afeições dele de tristeza, desânimo, em alegria, da expectativa confiante na palavra de Deus. Isso não é o que acontece quase que o tempo todo. Não é? E muitas pessoas que dizem compreender o que a Bíblia diz, ou o Evangelho. Então, o maravilhoso é que Jesus não se limitou a expressar frustração e repreensão pela obtusidade e resistência dos seus seguidores à esperança centrada em Deus e garantida pelas Escrituras em Cristo. Ele continuou falando, quer eles quisessem ou não, quer eles gostassem ou não. Enquanto ele falava, seus corações, antes gelados pela decepção, confusão, ficavam cada vez mais quentes, até mesmo a ponto de ignição. Não é? E eles disseram, não ardia nossos corações enquanto ele falava conosco na estrada, enquanto ele nos abria as Escrituras, né? Lucas 24, 32. Lucas descreve mais tarde essa dinâmica espiritual interior que vem por iniciativa de Deus e não por meio do nosso esforço intelectual. Ele mostra isso nesses termos simples de Jesus, no versículo 45. Jesus abriu suas mentes para compreenderem as Escrituras. Portanto, aqui está a primeira chave para vermos Cristo em toda a Bíblia. Nós precisamos dele para abrir nossas mentes, para inflamar nossos corações com afeições, para tirar a tolice, a preguiça, a incredulidade, as baixas expectativas. Hoje as pessoas têm mais expectativas com o que o humanismo secular pode fazer por elas do que com a verdade bíblica. Para tirar a tolice, a preguiça, a incredulidade, baixas expectativas com as quais a gente aborda sua palavra escrita. Jesus está dizendo, se vocês abordassem a palavra de uma maneira correta, com expectativas corretas, com o espírito correto, então vocês estariam de uma maneira muito diferente. Mas vocês abordaram, ó tolos, ó insensatos, ó preguiçosos. Não é? Então, visto que precisamos que Jesus faça isso por nós, uma chave indispensável para caminhar com Jesus através das páginas das Escrituras é simplesmente essa: ore. Não é? Em vez de levantar obstáculos, não é? Veja o que a Bíblia diz ser a verdade e ore sobre a verdade. Encare o fato preocupante de que, deixado por sua própria conta, você não obterá o que Deus mostra a você sobre o seu filho e sua palavra por meio de sua simples pesquisa, estudo ou engenhosidade. Então, ore para que, ao ler a palavra, seu espírito remova o véu de mal entendido que o impede de ver a glória cada vez maior de Jesus. Não é? 2 Coríntios 3, 14 e 18. Impede você de ver a glória através do único lugar onde você pode contemplar a face de Cristo. Ver a glória de Deus na face de Cristo, na Escritura. E o seu coração será aquecido. E todas as promessas e tudo que a palavra de Deus diz não ser visto com baixa expectativa ou com um coração pesado, mas de uma maneira oposta. Na verdade, que Deus que disse para a luz brilhar nas trevas, lá em Gênesis, Paulo diz, brilhará com um brilho crescente em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, no capítulo 4, verso 6. Então nós precisamos de Jesus Cristo para abrir as Escrituras para nós. Não só precisamos que Jesus abra nossas mentes e corações, mas também precisamos que Jesus abra as Escrituras para nós.
E Lucas 24 usa várias palavras para descrever o processo pelo qual Jesus revelou o verdadeiro significado das passagens do Velho Testamento. A gente lê que ele interpretou para os dois na estrada, em todas as Escrituras, as coisas concernentes a si mesmo. Verso 27. E que eles se lembraram de como ele nos abriu as Escrituras. Verso 32. Então, quando ele abriu a mente do grupo maior naquela noite, eles foram capazes, a Bíblia diz, de entender as Escrituras. Verso 45. Dessa forma, Lucas está mostrando para nós calmamente que não precisamos apenas do Espírito de Deus para nos dar a graça de nos arrepender de nossa incredulidade e lentidão espiritual, mas também precisamos de Jesus para nos ensinar como ler a Bíblia, para nos mostrar um método sólido de interpretação da palavra escrita de Deus, que honra sua origem e seus autores, dados por Deus através de autores humanos, né, inspirados pelo Espírito, sua unidade, revelando uma verdade consistente em um único plano em toda a Bíblia, um único plano redentor, sua variedade, porque é constituída a palavra escrita de Deus de muitos livros dados ao longo de muitos séculos, e seu propósito, que é o quê? Levar a glória de Deus a nossa salvação. Então, a gente vai explorar mais profundamente a estratégia de leitura das Escrituras que Jesus, o autor, né, e o sujeito, né, das Escrituras, ensinou à sua igreja por meio dos apóstolos. Vamos considerar relatos, né? Por exemplo, mais um relato registrado por Lucas, que também diz respeito a um estudo bíblico realizado na estrada. A conversa registrada em Atos 8, 26 a 35 nos dá uma amostra de, deixa eu ver meu tempo ali, de como a maneira centrada em Cristo de ler as Escrituras que Jesus ensinou aos seus apóstolos foi transmitida às outras gerações de cristãos. E Filipe, nessa passagem, não é um dos 12 apóstolos, mas sim um dos 7 homens escolhidos pela igreja em Jerusalém para cuidar das necessidades das viúvas, porque as pessoas começaram a querer que os apóstolos cuidassem das viúvas, dos necessitados, das visitas, das não sei o quê. E eles disseram: nós vamos cuidar da pregação da palavra e da oração. E se há essas necessidades, nós vamos instituir homens para fazer isso. Mas nós vamos continuar centrados na pregação da palavra e na oração. Então, Filipe é um desses que foi escolhido. E quando seu colega Estevão foi martirizado por ser uma testemunha ousada e eficaz de Jesus, não é porque esses iam cuidar dessa outra coisa que eles não eram homens comprometidos, conhecedores da palavra, não é? Então Filipe e muitos outros foram dispersos depois da morte de Estevão pela perseguição para longe de Jerusalém. Então ele acabou no território antes ocupado pelos filisteus, que é na costa do Mediterrâneo. Então, no planejamento perfeito de Deus, Filipe acabou encontrando um dignatário governamental, né, africano, um eunuco que servia como secretário do tesouro da rainha da Etiópia, não é? Provavelmente não o Estado moderno, mas o reino núbio, né, localizado no que hoje a gente conhece como Sudão. Então, em outra coincidência, entre aspas, divina, o etíope estava lendo um rolo da profecia de Isaías, em uma época muito anterior à imprensa, não é? Então, um pergaminho tão longo era copiado à mão, teria sido um tesouro caríssimo, não é? E o fato de um dignatário estrangeiro investir tanto tempo e esforço para viajar quanto para comprar esse documento mostra que ele tinha uma fome voraz de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Isso é ainda mais notável porque
sua condição física de ser um eunuco o havia excluído de entrar, por exemplo, no templo em Jerusalém. E a Etiópia, né, a Núbia, né, era governada por uma dinastia de rainhas que mandava castrar oficiais do sexo masculino para evitar qualquer má conduta sexual. Mas a cirurgia que o qualificou para exercer o poder na Etiópia, no cargo alto que ele tinha, o desqualificou para entrar nas cortes do Senhor, como você pode ver, por exemplo, em Deuteronômio 23, 1. E não nos é dito se ele soube de sua condição de pária durante sua peregrinação a Jerusalém, ou se sabia disso antes de partir da sua terra natal na África. De qualquer forma, ao retornar em sua carruagem particular, ele lia em voz alta a canção do sofredor e exaltado servo do Senhor, que é como é chamado em Isaías 53. E Filipe, viajando a pé, ouviu a leitura e perguntou: você entende o que você está lendo? Atos 8:30. Essas pessoas e todos nós devemos sempre estar prontos a pregar o evangelho. Não devemos ter um plano que vai funcionar no dia tal. Filipe estava ali, estava passando. Ele estava passando. Aquela era uma oportunidade. Em vez de Filipe ver qual era a estratégia que ele tinha que usar, como a igreja em Jerusalém, ele simplesmente agiu. Você sabe o que você está lendo, você entende em Atos 8:30, né? Então, com humildade nascida, eu acho, da perplexidade, né? O eunuco respondeu: como que eu posso entender a menos que alguém me guie, alguém me dê uma direção, né? Alguém me explique, no verso 31. Então, os leitores cristãos podem se maravilhar com o fato de o etíope ter problemas para discernir se Isaías estava descrevendo sua própria experiência de sofrimento vergonhoso, levando a justificativa ou a trajetória de outro indivíduo, um servo sofredor que ainda estava por vir, da perspectiva do profeta. E nós podemos ter problemas para conectar o itinerário do deserto de Israel em Números 33, por exemplo, com a missão messiânica de Jesus. Mas aos nossos olhos crentes, graças a outras passagens do Novo Testamento, por exemplo, Mateus 8:17, Lucas 22:37, 1 Pedro 12:22, a rota de Isaías 53 até a cruz de Cristo parece uma superestrada que ninguém poderia se perder, parece ser uma rota direta, embora não pareça assim a muitos olhos até hoje. No entanto, o etíope pergunta: como eu posso, a menos que alguém me oriente? Então a palavra grega, odegeu, que é usada, evoca a imagem de quem conduz o outro por uma estrada, como um cego precisa de quem tem a visão para ser o seu guia. Ele está dizendo: como é que eu posso, se não tiver ninguém que me guie, como um cego realmente, como por exemplo Mateus 15:14 diz. Então Filipe, ele não o repreendeu, ele não disse: ó, tolo e lento de coração para crer em tudo que Deus disse através dos profetas, como Jesus disse para os discípulos em Emaús. Estamos numa situação totalmente diferente. Então, pacientemente, ele partiu daquele lugar, né, daquele ponto da Escritura, preparado para aquele mesmo encontro com o Deus, preparado aquele instante pelo Deus soberano. Então ele parte dali e ele lhe contou as boas novas sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eles chegaram, depois de ele explicar todo o evangelho, quando eles chegaram à água, a um lugar que tinha água, o etíope pediu para receber o batismo, aquele sinal externo da lavagem, da contaminação do pecado por meio da fé no servo Messias sofredor. E de lá ele voltou para casa, para a corte da rainha, cheio de alegria. E Núbia se tornou uma das primeiras comunidades cristãs na África, não é? Ou qualquer outro lugar fora da Palestina, porque um cristão foi para lá, não havia ninguém
que era cristão a não ser ele. É óbvio que ele não podia chegar em Núbia e ir para a igreja local, né? Mas lá estava um verdadeiro cristão. E eu suspeito, não é, que enquanto sua carruagem rumava para o sul depois do seu batismo, o eunuco continuou lendo a profecia de Isaías, mas agora ele tinha novos olhos, porque ele tinha Cristo como a chave para tudo aquilo, não é? E se ele continuou lendo, ele logo chegou ao capítulo 56, né? Já que a história está acontecendo no capítulo 53, onde ele encontrou a profecia do dia vindouro em que Deus receberia tanto estrangeiros como eunucos em seu santuário, não é? Ou seja, um eunuco como ele não estaria separado para adorar no meio de sua santa assembleia, não é? No verso 33 até o 7. E nós sabemos que esse texto era querido por Jesus, que apelou para ele para explicar sua indignação com aquela profanação gananciosa e comercial dos pátios do templo, obstruindo o verdadeiro propósito do templo, que era a adoração, como está em Marcos 11, 17, né? Então, por meio de Isaías, o Senhor disse a respeito dos gentios estrangeiros: este eu os trarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o texto que Jesus cita, Isaías 56, 7, não é? Então, certamente esse importante líder africano, anteriormente excluído como estrangeiro e eunuco, mas agora bem-vindo pela graça de Deus em Jesus, foi o cumprimento das primícias da profecia de Isaías, ele mesmo, não é? Sendo o cumprimento daquelas profecias. O etíope ele precisava de um guia, que Filipe foi. Alguém que o guiasse, o tomasse pela mão, por assim dizer, através das páginas das Escrituras, e apontasse os marcos na estrada, as placas de sinalização que Deus instalou ao longo dos séculos para manter o seu povo voltado no caminho certo, para frente, avançando em direção à vinda do seu verdadeiro Rei e Salvador Supremo, Jesus, o Messias. E ele participou, o horário ali, né, já são 9h39, ele participou pessoalmente do curso intensivo de 40 dias de Jesus sobre a interpretação bíblica? Não pessoalmente, não é? Mesmo assim, ele ouviu Jesus abrir as Escrituras por meio de Filipe, que por sua vez ouviu Pedro e João e os outros apóstolos. Então nós também podemos espionar os 40 dias de estudo intensivo da Bíblia com Jesus pelos apóstolos, prestando atenção à maneira como eles e outros escritores inspirados no Novo Testamento leem o amplo espectro de passagens do Antigo Testamento à luz do seu cumprimento em Jesus. Assim, nós é como se nós participássemos daquele encontro, daqueles 40 dias em que eles estiveram ali juntos. E nós podemos ousadamente conduzir as pessoas, como somos conduzidos pelo Espírito Santo, a ver Cristo em toda a Escritura. E nós queremos nos aprofundar em como isso precisa ser feito cuidadosamente, não é? Com um verdadeiro espírito de oração, dependência de Deus. E nós então vamos passear juntos por toda a Bíblia, não é? Por todo o Antigo Testamento, olhando, mostrando e juntos aprendendo, não é? Como em todas as nossas meditações, em qualquer lugar da Bíblia, chegarmos ao que interessa aos nossos corações, Cristo, não é? E contemplarmos então a glória de Deus na face de Cristo e sermos, cada vez que nos chegarmos à Bíblia, transformados de um grau de glória para outro grau de glória,
à medida que nós contemplamos a glória de Deus em Cristo, no único lugar, na palavra escrita de Deus, na palavra revelada de Deus, e não buscando experiências fora dessa revelação final, completa e suficiente para nós no Velho e no Novo Testamento. Então nós vamos voltar, essa foi uma introdução, não é? E vamos mergulhar de fato nessa matéria empolgante. Na verdade, a matéria das nossas vidas, contemplar Cristo em tudo, não é? E principalmente na palavra de Deus, o lugar onde nós temos a revelação perfeita, completa, suficiente para a vida e piedade, não é? Para os dias bons e maus, para vivermos e para, enfim, morrermos desfrutando tudo que Deus é para nós em Cristo. Então eu espero os irmãos nas próximas vezes que nós voltarmos a esse tema, já que nós abrimos vários temas. Eu faço isso porque é bom, né, nós uma vez por semana estarmos num tema diferente. Às vezes acontece de na mesma semana a gente repetir 2 vezes a mesma sequência que nós estamos fazendo. Mas eu acho melhor nós termos esses vários temas diversificados em que nós estamos voltando continuamente e então juntos crescendo na palavra de Deus. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor e, se Deus quiser, amanhã a gente vai estar juntos aqui novamente. A paz, queridos, a paz. Fiquem com Deus.